Apresentação. Justificativas para um programa de qualidade de vida. Por sermos uma espécie pensante, temos tendência de cuidar seriamente daquilo que tem mais valor. Cuidamos do motor do carro para não fundir, da casa para não deteriorar, do trabalho para não sermos superados, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com suas roupas, outros com suas joias e ainda outros com sua imagem social. Mas qual é o nosso maior tesouro? O que deveria ocupar o centro de nossas atenções? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens? Não, a vida. Sem ela, não temos nada e não somos nada. E sem qualidade de vida, ainda que estejamos vivos, não temos sentido, encanto, saúde e prazer de viver. Sem qualidade de vida, os ricos se tornam miseráveis, os fortes se tornam frágeis, os famosos vivem uma farsa. Mas será que cuidamos com seriedade da nossa qualidade de vida como cuidamos das outras coisas? Raramente. Quem é mestre em administrar sua emoção? Muitos governam países, mas são controlados por suas emoções doentes. Quem é especialista em liderar seus pensamentos? Muitos dirigem empresas, mas são algemados pelos seus pensamentos. Sofrem por pequenos problemas e, o que é pior, por coisas que nunca irão acontecer. Quem destila sabedoria nas derrotas e é um perito em pensar antes de reagir? Até psicólogos e psiquiatras, que são profissionais com a responsabilidade de cuidar da saúde dos outros, têm dificuldades para cuidar da sua qualidade de vida. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente, não têm tempo para se dedicar àquilo que mais amam. São dedicados com os outros, mas são péssimos para si mesmos. Olhe para a sua experiência de vida. O que você tem feito para ser uma pessoa mais alegre, serena e segura? O que você tem feito para superar sua impaciência, ansiedade e irritabilidade? Seja sincero. Aliás, honestidade consigo mesmo é um dos requisitos deste projeto. Quanto tempo você tem gasto para viver a vida como um grande e apaixonante aventura? Para alguns, a vida se tornou um mercado de rotina, uma fonte de tédio. Acordam, andam, trabalham, sempre do mesmo jeito. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em suas vidas quando se tornam adultos frustrados, cujos sonhos foram enterrados nos becos da sua história. Alguns pais só conseguem perceber sua crise familiar depois que suas relações com seus filhos estão esfaceladas. Alguns profissionais só conseguem perceber que perderam o encanto pelo trabalho quando ficam deprimidos no domingo à tarde. Observe que um barulho no carro nos perturba e nos faz ir ao mecânico, mas muitas vezes nosso corpo grita através da fadiga excessiva, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos. Ele está nos avisando que estamos estressados e que precisamos tomar atitudes, mas não ouvimos a sua voz. Você ouve a voz do seu corpo? Alguns só ouvem a sua voz quando estão num hospital infartados. Em pesquisa do Instituto Academia de Inteligência, detectamos na cidade de São Paulo, que é o principal centro financeiro da América Latina, que 82% das pessoas estão com 2 ou mais sintomas psíquicos e psicossomáticos. Detectamos que mais de 3 milhões de pessoas
estão com 10 ou mais sintomas. Embora não tenhamos amplas pesquisas de campo sobre a qualidade de vida nas grandes cidades, cremos que a situação de Nova York, Tóquio, Toronto, Londres, Paris ou Roma seja semelhante. Estamos observando que até nas pequenas cidades, onde outrora as pessoas viviam tranquilamente, tinham tempo para se sentar e conversar, a qualidade de vida está se deteriorando rapidamente. No final desta apresentação, existe uma pesquisa para que você avalie sua qualidade de vida. Nossa espécie está passando por uma crise sem precedente. Como disse, desenvolvemos uma tecnologia do lazer como nenhuma outra geração, mas não desenvolvemos tecnologia psíquica e educacional para nos transformar, para irrigar a nossa emoção com prazer. Há graves contrastes nas sociedades modernas que estão diante dos nossos olhos e não enxergamos. Protegemos nossas casas com grades nas janelas e com fechaduras nas portas, mas não sabemos como proteger a nossa emoção contra as preocupações e dificuldades da vida. Milhões de pessoas acordam cansadas, não aquietam sua mente, se tornaram máquinas de trabalhar. São vítimas do sistema social. Não param de pensar, não viajam para dentro de si mesmas. Todo esse corpo de argumentos revela a necessidade vital e urgente de um programa de qualidade de vida que tenha profundidade e praticidade, capaz de ser aplicado amplamente nas mais diversas áreas da sociedade. Procure a sabedoria, pois a vida é muito breve. Vivemos a vida como se ela fosse terminável, mas ela é muito breve. Entre a meninice e a velhice, há um pequeno intervalo de tempo. Olhe para a sua história. Os anos que você já viveu não passaram muito rápido? A vida é tão breve como os raios de sol que surgem sorrateiramente na mais bela manhã e se despende sutilmente no anoitecer sem deixar vestígios. Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida as estimula a viverem destrutivamente, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida os convida a valorizá-la como um tesouro de inestimável valor. Que valor tem a sua vida para você mesmo? Ser sábio não quer dizer ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir rotas, cada fracasso como uma chance para ter mais coragem. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria e nas derrotas são amigos da reflexão. Que você aprenda a ser um grande sábio. Um sábio que cuida carinhosamente da sua vida, como um garimpeiro que descobriu a mais bela pedra preciosa, depois de passar a vida toda removendo rochas e cascalhos. 12 Semanas para Mudar uma Vida é um livro que pretende ajudá-lo a cultivar a sabedoria. Ele contém o PAIC, o Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida, um programa educacional, filosófico e psicológico. A Academia de Inteligência é um instituto onde atuam psiquiatras, psicólogos, médicos, sociólogos, psicopedagogos e outros profissionais e tem a finalidade de pesquisar o funcionamento multifocal da mente, o desenvolvimento da inteligência, o processo de formação da personalidade, o desenvolvimento da qualidade de vida, promover pós-graduação, cursos em universidades, treinamento para psicólogos,
educadores, profissionais de recursos humanos. Objetivos. O PAIC foi elaborado para ser praticado e assimilado de maneira tão ou mais séria do que cursar uma escola, fazer uma dieta alimentar, um curso de línguas. O seu conteúdo pode alicerçar seu projeto de vida emocional, intelectual, social, profissional, existencial. O PAIC provavelmente é um projeto pioneiro. Ele envolve a educação, a psicologia preventiva, a psiquiatria social, a sociologia, a socioterapia. É um projeto que almeja atingir todo e qualquer ser humano, independente de sua cultura, condição social, religião e nacionalidade. O programa não anula tratamentos médicos e psicoterapêuticos, quando esses forem necessários. Ao contrário, os complementa. O PAIC vai ajudá-la a compreender o funcionamento básico da mente humana. O PAIC pode ser introduzido também como nova disciplina na grade curricular das escolas e revolucionar a educação. Serão estudados e discutidos assuntos novos e importantíssimos da psicologia. Ser autor da própria história. O resgate da liderança do eu. Gerenciar o pensamento, proteger a memória. Nas 12 semanas de execução do programa, você terá ferramentas tanto para conquistar excelência de vida, como para enriquecer a sua inteligência, sua compreensão da existência. Fundamentado na teoria da inteligência multifocal. O PAIC é fundamentado na teoria da inteligência multifocal, que é uma das poucas teorias mundiais que investiga os 4 grandes processos da psique ou mente humana. 1. A construção de pensamentos. 2. A transformação da energia psíquica. 3. A formação da consciência e dos alicerces do eu. 4. Os papéis da memória e a formação história existencial. Humildemente, digo que ela é a primeira teoria que aborda que, além da nossa vontade consciente, existem 3 outros fenômenos no teatro da nossa mente, que constroem complexas cadeias de pensamentos. Também é a primeira teoria que aborda a. O resgate da liderança do eu. B. Pensar não é uma opção do Homo sapiens, mas um processo inevitável. C. Podemos e devemos administrar o mundo das ideias, mas não interrompê-lo. D. O fenômeno da psicoadaptação e a explosão criativa. E. A proteção da memória e a reedição do filme do inconsciente. F. As janelas da memória e os vínculos com a emoção. A inteligência multifocal estuda, como o próprio nome indica, múltiplos focos do funcionamento da mente e do desenvolvimento da personalidade. É uma teoria original, mas abrangente, pois envolve os pontos fundamentais das principais teorias psicológicas da atualidade. A grande maioria das teorias usou o pensamento pronto para produzir conhecimento sobre a personalidade humana, enquanto a inteligência multifocal estuda como se constrói os próprios pensamentos. Por isso, é uma teoria universal. Ela pode ser usada para fundamentar, agregar e abrir janelas de pesquisas para as demais teorias na psicologia, educação, sociologia e psiquiatria. O desenvolvimento dela ao longo de mais de 20 anos foi uma árdua e bela trajetória de pesquisa. Foram milhares de páginas escritas para entender novas e complexas áreas da psique ou alma humana. Inteligência multifocal é uma teoria que tem sido estudada por vários cientistas de diversos países e estão sendo incluída na grade curricular
de múltiplos cursos de universidades. Investigar os segredos da nossa inteligência me ajudou a perceber a minha pequenez diante dos mistérios que se escondem dentro de cada ser humano. Qual a natureza dos pensamentos? Como construirmos as cadeias de ideias? Como desenvolvemos a consciência de que somos um ser único no teatro da vida? Como as emoções se transformam em frações de segundos? Quais os vínculos entre os pensamentos e as emoções? Como se organiza e é utilizada a história existencial nos bastidores da memória? A ciência estudou pouco essas intrigantes áreas. Estudou muito o mundo exterior, mas pouco o mundo que somos. Mesmo importantes pensadores da psicologia entraram pouco nessa seara do conhecimento. Agora, através da teoria da inteligência multifocal, algumas importantes perguntas foram respondidas, embora muitas outras ainda estejam sem respostas. Creio que nunca conseguiremos explorar plenamente o funcionamento da nossa mente. O pensamento que pensa o mundo tem dificuldade de pensar a si mesmo. A teoria da inteligência multifocal demonstra que cada ser humano é um mundo a ser explorado e merece toda a dignidade a respeito. Não há diferenças no funcionamento da mente de um cientista e de uma criança especial. Por isso, gostaria que cada participante do PAIC não se colocasse acima dos outros, por mais que o decepcionem, nem abaixo dos outros, por mais que tenham destaque social. As discriminações, tão comuns nas sociedades modernas, são desinteligentes e desumanas. A dor da rejeição ou da autorrejeição é uma das mais destrutivas da existência. Alguns acham que, por possuírem milhões de dólares num banco, são mais ricos do que os outros. Outros, porque possuem títulos acadêmicos e defendem teses de doutorado, sentem-se intelectuais. Gostamos de nos classificar e de nos colocar acima dos outros, mas nos bastidores da nossa mente, no secreto do nosso ser, somos idênticos. A teoria da inteligência multifocal demonstra que quando um ser humano entra na sua memória e resgata, em milésimos de segundos, uma informação entre bilhões de opções e constrói uma cadeia de pensamento, ele realiza o maior espetáculo da existência, a arte de pensar. Esse processo é realizado rapidamente, no escuro da nossa mente e com extremo acerto. Eu não creio que no universo haja mais mistérios do que dentro da mente de um ser humano, quando ele confecciona um simples pensamento. Entender, pelo menos em parte, esse processo me fez ficar encantado com a vida humana, seja como ser humano, seja como pesquisador, psiquiatra e psicoterapeuta. Detecto diariamente as misérias psíquicas, mas não consigo desanimar da vida nem perder a esperança do ser humano. Apesar da complexidade dessa teoria, ela foi traduzida aqui de modo simples para que qualquer pessoa possa ter acesso às suas ferramentas. Um recado aos que não são meus estimados leitores. Embora 12 semanas para mudar uma vida tenha muitos assuntos novos, o objetivo deste livro não é trazer material novo, mas trabalhar o material existente para compor um programa de qualidade de vida, o PAIC. Todas as leis físicas e jurídicas são simples, mas têm grandes implicações. Do mesmo modo, as leis da psicologia que aqui tratarei serão trabalhadas com simplicidade, para que possuam ampla aplicabilidade. Não espere assimilar todas as informações. O importante é que, dentro da sua capacidade, você transforme as informações que assimilou em conhecimento e o conhecimento em experiência. Desse modo, elas tecerão seu próprio ser
constituirão sua personalidade. Desejamos que este programa saia das páginas de papel e entre nas páginas da sua vida.